A página Análise Política divulgou um vídeo do Malafaia histérico e relembrou um momento em que o saudoso jornalista Ricardo Boechat fez a alegria da internet, fez a alegria do Brasil, mandando o Malafaia ir procurar uma... Vocês sabem, né? Todo mundo se lembra, eu vou colocar daqui a pouquinho as palavras do saudoso jornalista Boechat. Mas o que chama a atenção é que nessa postagem o Sóstenes Cavalcante respondeu e foi uma resposta, na minha opinião, extremamente infeliz. Vou colocar ela aqui daqui a pouquinho. Mas vamos lá, né? Vamos aqui para a publicação com um vídeo do Malafaia pedindo a cabeça do Xandão. Vamos lá, deixa eu colocar aqui, ó. Até onde o Senado, grande parte dos senadores vão ficar omissos e não vão dar um impeachment a esse cara? Até quando eles quiserem, Malafaia, os senadores não são obrigados a serem pautados pelo senhor, tá bom? Até quando grande parte da imprensa, com exceções, vai só dar notícia e não vai questionar os crimes desse ditador? Até quando a imprensa quiser. Aliás, a imprensa brasileira tem os seus defeitos, mas pelo menos uma qualidade ela tem. Não é pautada pelo Malafaia. Que país é esse? É o Brasil? Senhores deputados, mostrem a independência do Poder Legislativo. Aprovem a anistia humanitária. Independência do Poder Legislativo, para o Malafaia, tem a ver única e exclusivamente com a tal da anistia, que é o perdão judicial àqueles que vandalizaram, quebraram, fizeram a maior arruaça nos prédios dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023. Porque não aceitaram o resultado das eleições. Dê uma resposta a esse ditador criminoso. É uma afronta à democracia no Brasil o que Alexandre de Moraes tem feito. Gente do... Olha, a verdade seja dita, a afronta maior foi os bolsonaristas não terem aceitado o resultado eleitoral que fez o Bolsonaro perder e deu a vitória ao presidente Lula. Agora, recentemente, o próprio Bolsonaro admitiu que perdeu a eleição e que as urnas eletrônicas funcionam. Quando ele culpou a Carla Zambelli, que, né, sacou uma arma e, enfim, apontou a arma para um homem que simplesmente fez um questionamento a ela, essa cena realmente tirou votos do Bolsonaro, mas também não foi decisivo. Mas o que chama a atenção é que essa declaração do Bolsonaro, que ele deu lá naquele podcast do Vilela, Inteligência Limitada, confirmou que o Bolsonaro acredita no processo eleitoral e acredita nas urnas eletrônicas. Alguns bolsonaristas duvidam, mas o próprio Bolsonaro acredita. Apesar que ele fez um monte de gente meio desorientada não acreditar. Mas vamos voltar aqui. Malafaia. Ele foi respondido pelo Boechat em junho de 2015. Essa resposta foi viral, né? Fez a alegria de muita gente, porque o povo gosta disso. Vamos relembrar? Avisa ao jornalista Boechat que está falando asneira, dizendo que pastores incitam os fiéis a praticarem intolerância. Verdadeiro idiota. É isso aí, ó. Já tem quase 10 anos. Malafaia, vai procurar uma rola, vai. Não me enche o saco. Você é um idiota, um paspalhão, um pilantra, tomador de grana de fiel, explorador da fé alheia. E agora vai querer me processar pelo que eu acabei de falar. Que é o que você faz? Você gosta muito de palanque. Eu não vou te dar palanque porque tu é um otário, tu é um paspalhão. O que eu falei e repito, e não vou partir para debate por você que eu não vou te dar confiança, é o seguinte, que é no âmbito de igrejas neopentecostais que estão acontecendo atos de incitação à intolerância religiosa. Bom, na época o Boechat falou isso, o Malafaia ficou extremamente irritado, processou o Boechat. E aqui tem o print da resposta do Sóstenes Cavalcante, né, a esse post do perfil Análise Política na rede social X, a rede social do Elon Musk. Que verdade seja dita, é uma das que você tem mais liberdade de expressão dentre as redes sociais. Vamos lá. Olha só o que o Sóstenes Cavalcante respondeu. Abre aspas. E por isso, né, respondeu o processo. Perdeu e teve que se retratar. E logo depois teve um acidente aéreo, fecha aspas. Aí, a página Análise Política escreveu o seguinte. O líder do PL na Câmara dos Deputados, Sóstenes Cavalcante, deixou subentendido que o acidente aéreo do jornalista Ricardo Boechat aconteceu porque ele respondeu o pastor Silas Malafaia. Ou seja, ele deu a entender que porque o Malafaia
foi respondido pelo Ricardo Boechat. O Boechat foi vítima de um acidente aéreo que, lamentavelmente, tirou um dos melhores jornalistas do jornalismo brasileiro do nosso meio, através de um lamentável acidente. E aqui tem, né, um print que a própria página compartilhou de uma matéria do site Metrópolis que diz o seguinte: seguidores de Malafaia comemoram a morte de Ricardo Boechat. Esses são os frutos da pregação do Silas Malafaia. Na Bíblia está escrito: pelos frutos conhecereis a árvore. Então, esses se dizem cristãos. Quer dizer, alguém perde a vida, era um bom jornalista, porque deu uma resposta à altura das ofensas do Malafaia. A gente viu, né, o Malafaia ofendendo o ministro Alexandre de Moraes, que não vai responder, porque ele é uma autoridade, apesar de todas as críticas que nós podemos fazer a ele, mas ele é uma autoridade, ele não vai se rebaixar. Ele não vai abrir mão do decoro que o cargo dele exige para responder o pastor Malafaia, que tem influência, sim, na extrema-direita brasileira, no bolsonarismo e numa parte, não no todo, mas numa parte das igrejas evangélicas. Mas veja só que o Malafaia foi agressivo. E aí, quando o Boechat naquela ocasião foi agressivo com o Malafaia processou ele. Ou seja, o conceito dessas pessoas de liberdade de expressão é muito limitado. Se a liberdade de expressão é contra eles e ofende eles e toca nas feridas que às vezes pode atrapalhar os negócios deles, aí eles acionam a justiça contra a pessoa que fez uma fala, às vezes até totalmente realista contra eles. O caso do Boechat na época, que foi muito aplaudido por toda a internet brasileira. Então tá aí, né? Esse é o Sóstenes Cavalcante, o líder do PL que tá aí nessa batalha pela tal da anistia. Deu a entender realmente que o acidente que o Boechat sofreu talvez tenha acontecido porque ele fez essa fala contra o Malafaia. Isso é uma estratégia que alguns pastores usam para evitar que as pessoas critiquem eles. Muitos têm fé e acabam realmente evitando de fazer a crítica porque tem medo de serem punidos por Deus. Punidos com a morte, com alguma doença. Quem já foi evangélico ou é evangélico, mas tem a cabeça aberta, sabe que isso acontece nas igrejas. Porém, eu acredito que estamos diante de um despertar. O número de desigrejados está aumentando de forma exponencial no Brasil, por culpa de pregadores igual esses Sóstenes, que ele é pastor, igual o Malafaia. Eles ainda mobilizam multidões, mas o poder de influência deles vai cair. Quem viver, verá. E essas palavras do Sóstenes Cavalcante só provam que a preocupação dele não é com o Brasil, não é em melhorar a vida do povo, mas em levar adiante uma pauta que beneficia único e exclusivamente o seu grupo. Eles não pensam no Brasil, eles só pensam neles próprios e querem continuar aí impondo o terror mental em muitas pessoas. Porém, muitos estão acordando e muitos ainda vão acordar. Esse é o canal A Voz do Cerrado, meus amigos e minhas amigas. Eu sou o Flávio Rezende. Coloca aí nos comentários o que você pensa. Você acha que o Sóstenes Cavalcante tem razão, que realmente existe uma força sobrenatural que causa acidente em pessoas que criticam o Malafaia? Ou isso é uma baboseira? Põe aí nos comentários a sua opinião. Se não é inscrito no nosso canal, se inscreva e, por favor, compartilhe este vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo.